Olá, meus amiguinhos aí de Milange, nossos missionários em formação. Deus tem muito para a sua vida e nessa tarde nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a dinâmica da personalidade, né? Nós estávamos falando sobre a personalidade, né? Sobre aquilo que deformou a nossa personalidade. E nós vamos hoje falar de como o Senhor nos transforma, de como o Senhor muda essa personalidade que foi deformada pelo pecado. Nós vimos aí que muitas feridas trabalham, né, na nossa vida, no decorrer da nossa experiência de vida, seja na família, seja na nossa comunidade, às vezes até no meio da igreja. A gente vai acumulando, às vezes, feridas, e essas feridas, né, de rejeição, feridas de violência sofrida, de abusos, feridas que marcaram, são situações, né, dolorosas, sofrimentos que nós vivemos que marcaram negativamente a nossa vida e nós não conseguimos assimilar de uma forma positiva aquelas circunstâncias vividas. Então nós vamos ver como Deus transforma essas situações, como Deus nos transforma e como Deus tira aquilo que foi construído de negativo, como nós vimos os muros, né, os muros da rejeição e os muros da rebelião, aqueles tijolinhos, aquelas atitudes, né, que nós vamos, sentimentos que nós vamos acumulando dentro de nós como se fosse uma defesa para nos proteger, para que as pessoas não mais nos machuquem, não mais nos firam, e acaba que isso é um muro que nos separa de Deus e nos separa das pessoas, nos separa de quem não deveria separar. E às vezes o inimigo usa essas feridas aí guardadas, não tratadas, né, para deformar quem nós somos, para deformar nossa identidade, para deformar nossa personalidade, as nossas características pessoais que deviam se parecer com Cristo e de repente foram deformadas por causa, né, de pecados cometidos ou de pecados que outros cometeram contra nós, nos ferindo, né, e nós vamos ver os passos para que isso então seja tratado. Claro que sempre vão haver coisas que não são curadas instantaneamente, mas quando nós identificamos a ferida, ela é exposta, é muito mais fácil você tratar, você trazer o remédio para curar. E nós vamos ver hoje sobre a cura dessas feridas e nós vamos ver também um pouquinho do que nós precisamos trabalhar em nós, né, no nosso dia a dia, para poder estimular, né, essa cura, para que essa cura permaneça, o que nós podemos fazer para que essa cura de verdade aconteça dentro de nós, porque é um processo que não é feito só por Deus e não é feito só por nós, né? É um processo do Espírito de Deus que habita em nós e por meio também de atitudes e posicionamentos nossos para a nossa cura. A nossa cura, ela passa, né, principalmente pela ação do Espírito de Deus em nós, porque sem Ele nós não temos nenhuma condição de ser curados, libertos, transformados. Mas ela também necessita de uma ação nossa, de abrir o coração, de expor a ferida, de pedir a graça de Deus e de se deixar tratar pelo Espírito Santo, né? Se deixar não de uma forma só passiva, eu deixo, mas também se posicionar e fazer o que for preciso para que essa cura realmente aconteça. Amém? Nós vimos aí sobre a diferença entre temperamento, caráter e personalidade. Acho que vocês se lembram, né? O temperamento, ele é inato, ou seja, nós já nascemos com o nosso temperamento. Nós temos 4 tipos de temperamento, né? Que são psicologicamente identificados, né, com estudos sobre a personalidade humana, sobre o comportamento humano, né? Existem 4 temperamentos que não são, tipo, determinados, não, é assim, acabou, não, mas que mais ou menos organizam aí os comportamentos só para a gente ter ideia, não é uma coisa, nenhum ser humano pode ser encaixotado numa forma só, eu só sou isso ou eu só sou aquilo. Não, né? Nós somos muito complexos para caber só dentro de um determinado conceito, mas existem 4 temperamentos que a gente acredita que são reais, né? E que são os temperamentos sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o colérico. São 4 tipos de temperamento. Nós vamos depois ter uma aula só sobre esses 4 temperamentos,
controlados pelo Espírito. Esses temperamentos são as nossas características internas que nós já nascemos com elas, né? Tipo, eu sou mais expansivo, eu sou mais tímido, eu sou uma pessoa mais animada, eu sou uma pessoa mais crítica, uma pessoa que observa muito, né? Mas geralmente mais calada, mais observadora. O outro, não, eu sou mais impulsivo, já falo quando eu vejo, muito alegre, ele é muito aparente, ele sempre aparece como, por exemplo, o sanguíneo, o colérico, que é alguém mais firme, mais definido, geralmente mais colérico também, né? Tende a ser uma pessoa assim que se impõe mais, que assume mais lideranças, mas que tem muito problema às vezes com orgulho, muito problema em se dobrar, né? Temos o temperamento mais fleumático, que é aquela pessoa assim mais observadora, mais pensativa, mais crítica, mais comedida, mais sensata, mais moderada, né? Temos aquele também que é o melancólico, que é aquele mais pensativo, é aquele que é mais flexível, né, em algumas maneiras, mas também ele tem algumas outras dificuldades. E nós vamos estudar sobre esses 4 temperamentos, né? Você identificar aí com qual você mais se identifica. Às vezes nós temos um pouquinho de cada um, mas se sobressai, para que você aprenda a se conhecer. E nisso nós vamos aprender que tanto os temperamentos, como a nossa personalidade, como o nosso caráter, eles têm que ser colocados à disposição do Espírito Santo, ou seja, para que ele transforme, para que ele molde, para que ele guie, né? Nenhum de nós pode, eu nasci assim e eu vou ficar assim, é assim que eu sou. Não, nós todos estamos em processo de transformação, de crescimento, né? E Deus está transformando nossa vida dia após dia. Então, apesar de nós nascermos com aquilo, é realmente inato a nós, mas podem ser controlados pelo Espírito os nossos temperamentos. E o que é o caráter? O caráter é o conjunto de aprendizagem relacionado às regras de conduta ética, moral. Lembra o que é certo, o que é errado, o que eu aprendi, seja por meio, principalmente da minha família, né, que eu aprendi nas minhas experiências de vida, com a minha comunidade, na sociedade, aquilo que eu selecionei como certo, como errado para mim e a maneira como eu vivo. São as minhas características mais morais, né? Esse é o nosso caráter. E a nossa personalidade é o conjunto dos dois, que tanto as condutas inatas, que é aquilo que eu já nasci com ele, como meu temperamento, como também aquelas aprendidas. A personalidade é como se fosse um todo, né? De quem nós somos, a nossa personalidade. E ela precisa ser realmente transformada e moldada pelo Espírito Santo. Porque como nós já vimos anteriormente, quando nós nascemos perfeitos. Quando Deus nos criou lá em Adão e Eva, né? Eu digo quando nós nascemos na nossa origem inicial com Adão e Eva, éramos perfeitos. Mas depois que o pecado entrou na raça humana, tudo foi deformado. Então, nós já temos muita coisa, já carregamos muita coisa que veio da natureza caída de Adão e Eva. Por isso, nossos temperamentos foram, né, deformados, nossa personalidade, nosso caráter, e tudo isso, então, tanto o nosso caráter, tanto a nossa personalidade, como os nossos temperamentos precisam ser transformados, moldados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Amém? E nós vamos dar continuidade, então, nós vimos, lembrando aí, né, sobre o muro da rebelião e o muro da rejeição. Acho que vocês se lembram bem, né? Vamos lembrar aí rapidamente para a gente dar sequência. A rejeição é o tijolinho tristeza, autopiedade. O que é o muro aqui da rejeição? É uma pessoa que foi muito ferida e a arma ou a defesa que ela usa para se proteger, o muro que ela constrói é a tristeza, é a autopiedade, peninha de mim, pobre de mim. Ela está sempre olhando e se colocando como vítima dessas situações, o ódio de si mesma. Ela acaba desenvolvendo um ódio, né, uma repulsa por si mesma. Ela acha que tudo que ela é ruim, o jeito que ela é ruim, sempre o outro é melhor. Depressão, muitos vão para depressão, que já é uma doença, que já é um caso mais grave, né?
A apatia, a pessoa fica apática, assim, indiferente, não consegue sentir, às vezes, o sentimento dos outros. Inferioridade, se sente inferior, se compara demais com os outros e sempre se colocando inferior aos outros. Fracasso, ela acha que sempre vai fracassar, então ela tem dificuldade, às vezes, de dar continuidade a coisas que poderiam melhorar a sua vida, porque ela acha que não é capaz. Culpa, está sempre se sentindo culpado, em todas as circunstâncias se sente culpado. Fraqueza, né? Vai para um sentimento de fraqueza, de derrota, espírito apagado, sem expressão, desespero, desânimo. Essa pessoa, ela tende a uma autodestruição, uma autonegação de si mesma, e ela não vai viver com plenitude quem ela é em Cristo Jesus. E qual é o muro que a pessoa foi ferida, mas aí ele vai ter uma outra atitude, uma atitude mais agressiva. Essa aqui é uma atitude mais passiva, mais interiorizada. Essa aqui é uma atitude mais também de proteção, mas ela é mais agressiva, como a hostilidade, o orgulho, a sofisticação. É uma pessoa inconstante, altos e baixos, né, de humor, uma hora tá bem, uma hora tá mal, assim, com muita facilidade, sem um sentimento de superioridade. Ela sempre se compara e vai se achar melhor, e isso é uma maneira de esconder, na verdade, a sua inferioridade. Competitivo, gosta de competir porque ele gosta de estar sempre em primeiro lugar. Dominante, ele é rígido, eu não abro mão daquilo que eu acredito, que eu penso, é assim e não mudo, é inflexível. Obstinado, nós falamos que o obstinado não é obstinado em fazer o que é bom, mas é obstinado em qualquer coisa que ele acha, ele vai obstinar, eu vou fazer desse jeito até o final, não mudo. Manipulador, manipula as pessoas de acordo com seus interesses, não aceita ensino, né? Não é uma pessoa ensinável, geralmente é orgulhosa, fantasia muito, tem muita ilusão. Ela não é, por exemplo, ela não tem dinheiro, ela não tem nada, mas ela fantasia, como se ela fosse maior do que é, ou como que o mundo fosse diferente do que na realidade é, as suas oportunidades fossem maiores do que na verdade são. Amargura, tende a ser muito amargurado, dificuldade de perdoar o outro, isso é amargura. Ressentimento, eles estão juntos, né? Crítico, está sempre criticando o outro, sempre olhando o erro dos outros. Controlador, na circunstância ele quer controlar, tem que ser conforme a sua vontade, senão fica bravo. Possessivo, tem tendência a ter muito ciúme de amigos, muito ciúme às vezes dentro da própria família, está sempre se comparando. E ciumento, possessivo, porque não tem confiança no amor das pessoas, né? Isso então é um resumo do muro da rebelião e do muro da rejeição, né? Nenhum é bom, um é mais para o intro, outro é mais para o externo, mais para o forte, mais para o ataque, um é mais para defesa, outro é mais para o ataque, mas todos estão em fundamentos errados, com feridas não tratadas. Um coração que foi ferido, um coração que sofreu, às vezes, uma rejeição, um abandono, ou que se sente, né, inferior, mas aí vai construir muros para se proteger, porque ela não tem uma identidade livre, né, não tem uma identidade clara, definida em Deus. E isso tudo é possível de ser transformado. Nós vimos tudo isso aí para nós começarmos a olhar para dentro de nós. Lembra que eu pedi para vocês fazerem a tarefa? Não sei se vocês fizeram, mas eu quero que vocês façam, se não fizeram. É para anotar no caderno dessas características o que você identificou que é mais presente na sua vida, para que você possa começar a orar a respeito disso e pedir: Deus, eu não quero ter uma personalidade deformada, eu quero uma personalidade construída, ou seja, tanto meu temperamento como as minhas características, o meu caráter, né, construídos em verdades de Deus, construídos naquilo em quem realmente eu sou, em quem realmente o Senhor diz que eu sou. Eu não quero mais esses muros me separando do Senhor, nem me separando das pessoas. Eu não quero me defender com armas que não são apoiadas pelo Senhor e que, na verdade, são destrutivas contra mim mesmo ou contra pessoas. Por isso eu quero, Senhor, eu quero colocar essas áreas da minha vida diante do Senhor, porque eu quero mudança. Então eu peço que você faça essa lista para que nós depois, mais na frente, possamos orar, e para que você também possa orar diante do Senhor
pedindo a libertação e a cura de cada uma dessas características, ok? Que Deus abençoe. Nós já vamos falar agora no próximo vídeo sobre a cura das nossas emoções.